o Salmo 8 vai nos dizer: pouco menor do que os anjos o fizeste. Mas em algo somos mais do que os anjos. Anjo não é imagem e semelhança de Deus. Anjo é puro espírito, está acima de nós, mas não é imagem e semelhança. E aí é que entra a história dessa tristeza. E eu já começava a chamar a atenção de vocês nessa manhã, na nossa missa, porque o encardido ficou muito chateado. Ele começou a pensar: como é que Deus faz o ser humano, homem e mulher, do barro, e agora os eleva à condição de imagem e semelhança? Ele queria ser imagem e semelhança de Deus. A grande revolta do encardido foi Deus ter criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Jamais ele se conformou com isso. E como ele não se conformou com isso, o que ele começou a fazer? Como o encardido não podia e não pode atingir diretamente a Deus, o que ele faz? Ele tenta atingir-nos. Sabem qual é o maior sonho do encardido? É quando a pessoa está deformada pelo pecado. Porque o pecado faz a pessoa ficar feia. O jovem começa a usar droga, ele vai ficando feio. O sujeito que começa a beber cachaça, ele vai ficando feio, ele vai ficando todo deformado. É isso que o demônio quer. A coisa que mais o demônio gosta é igualzinho esses jovens, né, revolucionários que ficam pichando as ruas, sujando as ruas. O demônio gosta de nos pichar, de fazer com que a gente fique feio, para ele poder gozar de Deus e dizer: olha aí a sua imagem e semelhança como está. E como ele não aceitou essa ideia, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, sendo ele astuto. O que significa a palavra astuto? Esperto. Esperto no sentido ruim. Esperto no sentido de safado, de que não vale nada mesmo. Enganador. Ele procura então criar uma situação para fazer com que o ser humano não obedecesse mais a Deus. A palavra obedecer vem do latim audire, significa escutar. Shema Israel, ouve Israel, escuta Israel. O grande apelo de Deus que está no Antigo Testamento inteiro: escuta, ouve, Shema. O demônio, portanto, o encardido, quer que o ser humano não escute mais a Deus. Mas como é que ele vai apresentar o pecado, se sabe que o ser humano foi criado para essa alegria e que não vai aceitar o pecado? Vou fazer uma pergunta muito simples a vocês: por que a gente peca? Por que a gente peca? Eu não sei se vocês sabem disso, que talvez vocês não pequem, mas quem peca sabe. Por que a gente peca? Cada um inventa uma história. Aí eu peco porque a gente é fraco, a gente peca porque foi tentado, não é isso? Nada disso. A gente peca porque é gostoso. Na hora é uma delícia. E se não fosse isso, a gente não pecava. Imagine vocês se a partir de hoje o Papa escreveu uma encíclica dizendo o seguinte: dar martelada no dedo é pecador, sentar numa chapa quente é pecado. Ninguém ia pecar. Chegaram com o confessionário: padre, essa semana eu sentei numa chapa quente 3 vezes. Foi um momento de fraqueza, padre, mas quando eu vi aquela chapa eu não pude resistir, padre. Ou faz que nem o doido que estava no asilo, no hospício, dando cabeçada na parede, e ele começava assim ele fazia o tempo todo. Aí alguém perguntou: escuta, por que você fica dando cabeçada na parede? É gostoso a hora que para. Então não dá cabeçada. O pecado é isso, é a gente ficar dando cabeçada na parede. Então, qual é a primeira coisa que o encardido faz? Engana a gente, faz a gente de anta.
faz a gente de bobo. É verdade. Porque se não fosse isso, ele não conseguiria levar a gente a pecar. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3. Lá conta a história do pecado. Eu sei que hoje em dia o povo não gosta que fale em pecado, mas tem que falar em pecado. Porque enquanto a gente não tem coragem de pregar a redenção e a libertação do pecado, nós ficamos aí nessa religião da nova era ainda. Gênesis capítulo 3. É Antigo Testamento, filha. Antes do Apocalipse. Bem antes, não é? É antes. Achou? Falei que estava aí. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Astuto, portanto, significa enganador. Ela disse à mulher. Gente, aqui já começa a enganação. Qualquer criança sabe que serpente não fala.